Sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o poder de uma palavra. O tema da mensagem hoje, o poder de uma palavra. E é a última vez que eu vou usar o texto de Naamã, a história de Naamã. Hoje eu encerro essa lição, essa história com muitos ensinamentos. Hoje eu encerro isso. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 a 4 e depois o versículo 14 e 15. O poder de uma palavra. Às vezes indignação não muda, revolta não muda, conhecimento não muda, não adianta você saber, conhecer, se você não liberar palavras. Olha o poder de uma palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei mais poderoso da sua época, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro, esse homem poderoso, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e vencido, e porque venceram, levaram cativa, levaram escrava, uma menina que passou a servir a mulher, a casa de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, ela falou, ela liberou uma palavra: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Se o meu senhor fosse a Samaria, se o meu Senhor procurasse uma igreja, se o meu Senhor fosse ouvir a palavra de Deus, se o meu Senhor fizesse isso, ele seria curado, ele teria a vida transformada. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Essa palavra de uma serva, de uma escrava, de uma adolescente, de uma menina, mexe com o cara mais poderoso, segundo homem mais poderoso do mundo da época. Era o general. Ele fica lá, ele era poderoso, mas ele estava com os dias contados, mais cedo ou mais tarde ia acabar. Ele estava vivendo um drama, a coisa estava feia. E ela, mesmo sendo uma serva, mesmo sendo uma escrava, ela não tinha uma posição, não, eu também tenho uma posição alta, então ele vai me ouvir. Não sei se ele vai me ouvir, não sei se a minha senhora vai ouvir, mas eu vou falar, porque eu sei, o que eu tenho pode mudar a vida deles. E ela fala, e o texto não fala se a hora que ela falou, ele já, que legal, eu vou lá, ou se isso demorou um tempo, se ele, a princípio, ele falou, deixa, a mulher falou, a fulana falou isso, você vai dar atenção para essa menina, mas daí, de repente, aquilo começa a martelar, e se for, e se isso for verdade, e se puder, e se acontecer, talvez passou uma noite, passaram 2 noites, passaram uma semana, e cada vez que ele se deparava no espelho, com a sua realidade, cada vez que aquela enfermidade, a hora que ele vivia os conflitos daquilo, vinha aquela palavra: se você procurar o profeta, se você fizer isso, tem alguém que pode mudar a sua história. Aquilo deve ter perseguido ele, a ponto de um dia, ele levantou e foi lá falar para o seu rei, para o seu senhor, falou: olha, o negócio é o seguinte, tem uma menina ali, que quando a gente foi em Israel, nós ganhamos, trouxemos escravo, ela está trabalhando lá comigo, e ela falou isso. Então vamos tentar. Já está tentando aí, não tem cura, não tem, mas falou que tem lá alguém, já fizemos oração para os nossos deuses, já os macumbeiros daqui já fizeram, já benzeram, já fizeram, já foi não sei aonde, já fez isso, já fez campanha daqui, está falando lá, então vai lá. Eu dou uma carta, eu faço tudo. E ele vai. Uma história de transformação, milagre, que impactou uma vida, mas não só uma vida. Quando ele volta restaurado, porque ele volta restaurado, volta lá, no versículo, aonde você parou no 4? Por favor. Naamã foi contar ao seu senhor, passa para o 14 e 15.
Assim, depois continua a história, assim ele desceu, ele foi lá tudo, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Eu sei que agora reconheço que esse é o único e verdadeiro Deus. Por favor, aceita um presente do teu servo. Esse é o 15. E daí ele continua, vai ter um momento que ele fala assim: agora deixa, você não aceita um presente, mas deixa eu levar 2 mulas cheias de terra. É ignorante ainda, porque naquela época tinha uma noção de que o Deus tinha a ver com a terra. Ele só ia prestar culto diante daquela terra, porque lá ele reconheceu, ele estava querendo assim: ó, eu vou me converter para esse Deus. Gera conversão, mas isso não muda só a história dele. Você imagina o impacto daqueles que estavam ao redor deles, dos seus servos, de repente vendo aquele homem leproso voltando. Realmente esse Deus muda a história. Gente, não foi só ele que se converteu, com certeza aquele testemunho impactou seus servos. A hora que ele volta para sua casa, sua esposa fica assim: essa menina, por causa dessa menina, ela, por causa da palavra dela, muda a história daquela casa, daquela família, daqueles servos. Com certeza aqueles servos chegaram na casa deles, contando para suas esposas. Você não sabe o que aconteceu. Sabe, Naamã, não, você não tem noção o que aconteceu. A gente foi lá, aconteceu isso, ele mergulhou, teve a vida transformada. Lá, aquele Deus, eu não quero mais nem saber desses deuses, porque o alvoroço, ele chegando. Eu quero dizer que o poder de uma palavra, essa é uma história que começa triste, com necessidades, com desespero. Aquela família estava indo para a morte, mais cedo ou mais tarde aquele homem poderoso iria morrer, aquela esposa ficaria viúva, aquela nação perderia o homem mais poderoso na guerra. Mas por causa de uma palavra, aquilo muda uma história de uma pessoa, de uma família, de uma nação inteira. Você consegue perceber o que uma palavra pode fazer na vida de uma pessoa? E é isso, é uma história linda, mas tudo começa porque alguém, uma menina simples, uma adolescente, uma serva, uma escrava, teve a coragem que muitas vezes eu e você não temos, de falar: eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história. Não, mas... E assim, se ele não ouvir? Uma história de transformação, um milagre que impactou uma vida, uma família e uma nação. Uma frase: quando uma vida é impactada pelo poder do Evangelho, tudo e todos ao seu redor são atingidos. Eu vou repetir. Quando uma vida é impactada pelo poder do Evangelho, tudo e todos ao seu redor são atingidos. Foi o que aconteceu com Naamã. Mas uma história que começou com a coragem, mas essa é uma história que começou com a coragem e ousadia de uma menina, uma adolescente, uma serva, de compartilhar a sua fé. Ela não só ficou com dó, porque às vezes nós temos dó das pessoas. Vemos, olha, está passando por aquilo, aquela família. Olha, você vê, está passando, está sofrendo, está acontecendo, está não sei o quê. Ela não só ficou com dó, não só teve pena, ela foi lá e fez aquilo que todos os cristãos têm a oportunidade, o poder e o privilégio de fazer, de liberar uma palavra. Tem alguém que pode mudar a sua história. Porque uma menina adolescente, escrava, simples, conseguiu fazer isso e muitas vezes nós não conseguimos? Resposta: porque ela teve coragem de enfrentar, de passar por cima de coisas que geralmente nos paralisa. Que coisas são essas? Primeiro, insegurança. Essa palavrinha, você sabe muito bem, insegurança. Será que eu consigo? Será que vão me ouvir? Quem sou eu? Sou apenas uma serva, eu
eu trabalho naquela casa, eu sou uma empregada, eu sou alguém muito mais simples, eu não sei falar, eu não sou tão inteligente, eu não sou isso, a pessoa, sabe, às vezes a gente tem insegurança por tantas coisas. Eu sou apenas uma adolescente, escrava, etc. Quero dizer a alguém que isso daí, cada um vai usar uma coisa. Às vezes nós somos até pessoas, sabe por que eu tenho insegurança? Porque talvez eu não falo porque eu tenho uma posição muito alta. E isso me gera insegurança, porque como que vai ficar daí também? Eu acho que não vai pegar bem, tenho uma posição alta aqui, o pessoal sabe, às vezes relaciona evangelho com ignorância, evangelho com extremismo e tudo, então eu vou levar aqui, vou tentar dar o meu testemunho quieto aqui, mostrar que eu sou uma pessoa de caráter, isso é bom, mas eu quero dizer que nada é tão poderoso quanto uma palavra, porque fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. É uma falácia, lógico, quando fala isso daí, às vezes como que pregue, quando for preciso use palavras, isso daí está errado. É sempre necessário usar palavras, o certo é, sempre use palavras, mas com consonância ao seu testemunho. Testemunho é importante, mas não que o testemunho valha mais do que a palavra. A palavra, meu querido, tem o poder. Jesus, em João 1, começa, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, no princípio era a palavra, Jesus era a palavra, quando Deus falou haja luz, era a palavra, as coisas vieram a existir por causa da palavra, Jesus é o verbo, é a palavra, tudo vai passar nessa vida, mas as palavras de Deus não vão passar. A palavra de Deus é quando você declara, lá o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, e a pergunta, será que é possível voltar a existir, vale de ossos secos, ossos sequíssimos, como diz, não sei, tu sabes, e Deus podia, lógico, o profeta está falando, eu sei que se o senhor quiser pode, mas a resposta de Deus para o profeta, então fale, profetize a tua palavra. O cristão, ele tem o poder pela palavra, através da oração, de profetizar a Bíblia, de declarar versículos, de falar na casa dele, que a minha casa, eu e a minha casa serviremos o Senhor, o meu filho é bênção do Senhor, o meu marido vai servir o Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa. Em vez da gente começar a proferir isso, a gente só começa a soltar coisas ruins. O poder de uma palavra. Por isso que o mundo está um caos, porque as palavras que têm saído da boca das pessoas dá medo. As palavras que têm saído da televisão, de programas de jornais, de programas de entrevista, de programa de entretenimento, de filmes, é só palavra, e o povo de Deus às vezes replica essas coisas, em vez de replicar o evangelho, que a palavra diz, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A palavra é o poder para transformar Naamãs, para curar lepras, para perdoar pecados, para santificar o homem. Isso que Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra é poderosa, nós precisamos ler, meditar, falar, profetizar, declarar a palavra de Deus. Agora não só em casa, não só para mim, não só para o meu marido, minha esposa, meus filhos, mas para todos. Nós estamos cercados por um mundo necessitado de palavras de vida, de cura, de transformação. E eu e você temos essa palavra, porque essa palavra habita em mim e habita em você. Então nós precisamos liberar isso. Mas a insegurança nos amedronta, nos impede. Essa menina venceu a insegurança. Eu não estou nem aí se eu sou apenas uma serva, uma escrava. Mas não era só ela, não é só nós que temos essa insegurança.
O exemplo de Moisés foi muito claro. Moisés era um príncipe, mas depois de 40 anos no deserto, lá, ele depois de ter matado, de ter fugido, ele já estava, sou um pastor de ovelhas, já tinha perdido identidade. Êxodo 3:10 diz assim, quando Deus encontra ele ali na sarça, fala, vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? A insegurança, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha aqui, quem sou eu? A sensação de não ser a pessoa certa. Quantas vezes aqui eu vou na veia. Quantas vezes você já viu uma pessoa, você ficou com vontade de falar de Jesus, mas falou assim, quem sou eu? Nossa, se o pastor estivesse aqui, se fulana, se a irmã Isa estivesse aqui, se o pastor Mário estivesse aqui, se não sei quem estivesse aqui, se o meu líder estivesse aqui, se a minha líder, porque olha, eu estou percebendo, quantas vezes você já viu situação que você já sentiu o Espírito falando, vai e fala, e você fica assim, puxa, mas a insegurança bate, e daí a gente deixa de falar, por causa da insegurança. Essa menina, com certeza, ela, puxa, quem sou eu? Mas ela venceu, e ela falou, porque ela venceu a insegurança, ela mudou a história de uma nação, ela mudou a história de tanta gente, ela está aqui, depois de mais de 3.000 anos nós estamos falando dela, ela está sendo uma lição para nós. Será que daqui a um tempo você vai ser lição para quem? Uma lição de que venceu a insegurança, porque através da tua palavra, da tua vida, você mudou a tua família, você mudou a história de pessoas do teu trabalho, de pessoas da nossa cidade, por causa da tua coragem que venceu a insegurança, porque aqui quem não é inseguro com algumas coisas, mas nós precisamos vencer a insegurança para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Segunda coisa que ela venceu, o medo. Medo da rejeição, medo de passar vergonha, medo de ser excluído da turma, medo de perder algo. Meu querido, aqui, medo de passar vergonha. Eu não vou falar porque, nossa, e se eu falar errado? Mas não sei o que falar. E o que vão pensar de mim? Vão já começar a tirar sarro de mim. Vão começar, vou queimar meu filme na escola, vou queimar meu filme com os amigos, vou lá queimar filme com aquela família, com aquela turma. Nossa, é uma turma lá, se eu começar a me posicionar muito como sal, como luz no meio das trevas, eles vão começar a falar assim, talvez no próximo rolê, eles não me chamem, né? Puxa, não estou falando para você ser chato, para você se tornar um cara chato. Eu estou falando para você se posicionar, falar assim, eu encontrei alguém que muda a vida, que muda a história, eu encontrei a verdade, o caminho e a vida. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Meu querido, eu não sei não, porque se todos os caminhos levassem a Deus, o mundo estaria bem melhor, porque está cada um indo para o seu caminho, olha como que está o mundo. Eu percebo que tem um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Eu preciso começar falar, olha, como que você está? Porque estou curtindo, está legal, tá? Será? Mas e a hora que você coloca a cabeça no travesseiro? E como que está? Não é aqui, não é no Facebook, não é na hora do trabalho, não é a hora que está na cervejada, não é a hora que está na bagunça, não é a hora que está no passeio, não é a hora que está, não. É a hora que está lá, só você e a tua esposa, ou só você, ou só a tua esposa, ou só os teus filhos, ou só a tua vida. A hora que você está lá, com a tua família, com os teus problemas, pensando no teu filho, pensando no futuro, como que está isso daí? Porque você sente a presença de Deus, porque isso eu vou falar depois, porque o que nos leva a falar, a vencer todas essas coisas, é uma coisinha que tem faltado para nós, mas vai ser depois. Mas nós precisamos vencer o medo e começarmos a falar, porque se tem uma das coisas, e aqui eu estou me colocando, eu falei, eu fico com vergonha. A gente foi num hotel esses dias, está passeando, primeira refeição,
eu estou sentado, tá eu, a Nilva, o Lucas, a Kelly, daí depois na outra mesa estava meu pai, o Mitião, não sei o quê, daí de repente eu olho meu pai entregando folheto pro garçom lá e conversando e tal, eu falei assim, cara, eu preciso ser assim, sabe, eu estou orando faz tempo para começar, eu falei, e daí depois no final eu vou contar a experiência, eu estou orando para que em todo lugar, eu não quero, porque aqui eu sou um leão pregando, aqui todo mundo sabe que eu sou pastor, então eu posso, porque Jesus, não sei o quê, mas e ali, onde que ninguém sabe que eu sou pastor? Será que cadê? Ali eu tenho medo? Ali será que eu não falo? Ali eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu estou aqui, mas eu estou ali orando para vencer, eu estou aqui todo dia confessando minhas lepras para vocês, mas não é só aqui, eu estou lá em casa, eu estou orando, eu estou buscando a Deus porque eu quero vencer, eu preciso vencer, porque essa é a vontade de Deus, e eu estou aqui não é para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, é isso que Jesus falava, eu não estou aqui fazendo a minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, e é esse o nosso equívoco, a gente acha que está aqui para curtir a vida, não, nós estamos aqui, nós nascemos para a glória de Deus, nós estamos aqui para cumprir a missão para a qual nós viemos, e a nossa missão é levar a palavra de Deus, é ir de fazer discípulos, é curar, libertar os cativos, é dar vistas aos cegos, para isso que nós nascemos, quer quando nós estamos trabalhando, quer quando nós estamos estudando, em todos os momentos nós precisamos lembrar, eu tenho uma missão de ser sal e de ser luz, e o meio disso é através da fala, da palavra, do confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Olha aqui que no capítulo 10 de Mateus, Jesus está enviando seus discípulos, e Ele está orientando, você pode ler o capítulo inteiro, Ele fala muitas coisas, e Ele sabe que os discípulos estão com medo, como nós, tem insegurança, e Ele começa, vocês não precisam temer quem mata o corpo, vocês não precisam ter medo, vocês vão ser rejeitados, vocês não precisam ter medo, e Ele começa a falar, mas daí Ele fala um negócio que é muito importante, eu e você temos em mente, Mateus 10, 32 e 33, quem, pois, me confessar diante dos homens, quem, pois, falar de mim para os homens, diante dos homens, eu também o confessarei. Confessar é falar, declarar. Eu também o confessarei, eu também o falarei dele, diante do meu Pai, ou para o meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, que negar de falar de mim diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Forte? Não deu para ouvir amém aí. Vou repetir para você, Ele está falando, enviando e está orientando, porque vocês vão ter dificuldade, vocês vão ser rejeitados, aquele que rejeitar e não quiser, deixa, lá, bate a poeira, sai, quem quiser ouvir, vai, mas vocês têm que, não é porque, porque, olha lá, não ouviram, rejeitaram, e não sei o que, vocês não voltam para cá não, continua, não aceitou, vai para outra casa, vai, e não sei o que, e tal, e Ele está falando, mas e se perseguirem, e se fizerem, vai acontecer isso daí, mas lembre, que se vocês continuarem com coragem, e estiverem confessando, falando, assumindo, que vocês são meus discípulos, falando sobre a mim, sobre Jesus, sobre salvação, diante dos homens, vai ter um negócio, eu vou estar lá falando, Pai, está vendo, é meu filho, esse é meu, esse é nosso, olha lá que lindo, ele está falando, ele está declarando, ele está fazendo, ele está indo, ele está obedecendo, aquele lá não, aquele lá está, está muito politicamente correto, não, ele está lá tentando, não é muito, ele é bem light, ele não quer ser sal, ele quer ser carne, misturar com todo mundo ali para ninguém perceber que ele é sal, que ele, esse daí eu não vou confessar diante do Pai não. É isso que Jesus está falando. Você lê, você marca aí o texto. A única coisa que devemos temer é o não confessar, é o não falar da nossa fé em Jesus para as pessoas. Aqui é o texto que ele fala um pouquinho antes, que a gente não deve temer quem mata o corpo, mas sim aquele que tem o poder de tanto
matar o corpo e a alma, ou lançar o corpo e a alma no inferno. Ele está falando dele. Vocês não precisam ter medo de homens, vocês precisavam ter medo de mim. Porque na verdade, quem pode fazer isso? Mas eu estou falando, é só vocês me confessarem, é só vocês declararem, é só vocês assumirem que vocês são meus discípulos. É só vocês comerem a minha carne, é só vocês não serem agente secreto, não querer disfarçar, não querer ser morno, porque quem é morno eu tenho vontade de vomitar. Ele fala isso lá em Apocalipse. Quem fica em cima do muro, lembra daquele muro? O mundo não se preocupa quem está o diabo não se preocupa quem está em cima do muro, porque o muro é do diabo. A gente precisa, eu sou de Jesus, e Ele é meu, e a bandeira dEle é o amor sobre mim, sobre essa comunidade, sobre a minha família, e eu quero falar, e eu quero declarar, não só aqui, porque eu vou falar, aqui é fácil, aqui eu sou um leão, lá fora eu estou começando, estou tentando, mas não está fácil, mas eu preciso, cada vez que eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim, cada palavra que eu tenho aqui, eu tenho me enchido, me alimentado, e é para você fazer a mesma coisa, para que nós juntos possamos crescer, e nos tornarmos uma igreja, que possa se tornar como essa menina, mudar a história, não de uma pessoa, mas de famílias, de nações, de pessoas, porque como tem gente, como Naamã, precisando de ouvir uma palavra, e como tem gente faltando de ter a coragem para vencer a insegurança, o medo, a timidez, e por último, a falta de conhecimento teológico, a falta de conhecimento bíblico, porque é uma das coisas que nos impede de falar, eu não conheço muito bem a Bíblia ainda, então por isso que eu não falo, eu não conheço ainda, como que eu vou falar alguma coisa? Eu não sei o que falar, eu não vou esperar aprender, eu vou esperar aprender e falar como fulano. A hora que eu souber o que fulano sabe, ou a hora que eu estiver falando igual o fulano, daí eu vou falar. Sabe quando vai acontecer isso daí? Nunca, porque você às vezes nem vai falar como fulano, às vezes você nem vai saber como fulano, Deus usa cada um de um jeito. Não fala que essa menina tinha conhecimento, não fala que foi ela que curou, fala que ela falou que tinha alguém, ela compartilhou seu testemunho de fé. Meu querido, já pensou se essa menina, por não ter se sentido preparada, não tivesse compartilhado da sua fé? Naamã, e quantas mais pessoas não teriam tido as suas histórias transformadas? Se ela tivesse feito como eu e você, e aqui vai, não sei, aqui eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu posso falar de mim e da Nilva. Porque a gente conversa, eu já tenho pessoas que já partiram, e que eu sinto claramente, que partiram sem ter tido a vida transformada, porque eu fui um covarde. Eu senti claramente de Deus vai falar com essa pessoa. Eu por medo, por insegurança, por tudo. Isso daí faz muito tempo, antes de eu ser pastor. Mas eu tenho uma pessoa que na hora que eu chegar lá no céu, a hora que Jesus for falar comigo, eu falar, essa daí eu tenho certeza. Essa daí talvez ele vai falar de outras várias. Mas essa eu tenho certeza. A Nilva conta de uma senhora que morava na frente de casa, que toda vez que ela abria o portão, a senhorinha estava e cumprimentava ela, e ela às vezes ela entrava no carro, Marinho, tem uma vontade de ir lá falar, e às vezes, de repente a mulher faleceu. O dia que faleceu, a Nilva ficou acho que uns 3 dias mal. Marinho, era para eu ter ido, Marinho, era para eu ter ido. Agora eu pergunto, será que você não tem ninguém que... Agora pergunta, quantos que você já sentiu e ainda você tem a oportunidade?
Será que essas pessoas não podem se transformar num Naamã e mudar a história da casa, da família? Será que não tem amigos teus que podem mudar a história dos filhos deles? Os filhos deles se tornarem homens que vão mudar essa geração, que vão mudar a podridão dessa nação, vão começar a mudar a história de tantas baboseiras, vão começar, porque vão falar assim: agora eu sei que não existe Deus como o único e verdadeiro Deus, agora eu reconheço que realmente existe sim uma verdade, existe sim um caminho, não são todas as verdades, não são todos os caminhos, isso daqui não é retrógrado não, isso daqui é a verdade, isso daqui é o que leva o homem a ter uma vida feliz, mais do que feliz. Eu acredito nisso porque eu vi meu pai tendo a vida mudada, eu vi o casamento dos meus pais sendo transformado, eu vi a minha história mudando, eu vi a minha vida sendo bem sucedida, porque eu experimentei aquilo que o fulano falou. Agora, quantas pessoas não vão ter a oportunidade, porque nós não temos coragem, porque nós não sabemos, porque nós temos medo, porque nós somos tímidos, porque nós achamos que o outro fala, é função do outro, e assim por diante. Quantas pessoas nessa cidade já poderiam ter tido a vida transformada, se eu e você tivéssemos isso em mente? Eu preciso compartilhar a minha fé, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, pelo menos umas 4 vezes por semana. Você pega a história de Moody, D.L. Moody, um sapateiro simples, que no final da vida pregava para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Hoje tem um seminário mais famoso nos Estados Unidos, é dele. Aliás, em vários países, livros e mais livros. Mas a história dele começou ele orando, buscando a Deus e sentindo: Deus, eu preciso fazer algo, eu preciso me envolver. Eu sei que o Senhor, o preço que o Senhor pagou por vida, pela minha vida, foi preço de sangue. Eu sei que o Senhor se sacrificou, eu sei que o Senhor saiu da tua glória, o Senhor abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo aí para vir aqui nesse mundo fétido, ser cuspido, ser injustiçado, ser traído, experimentar tudo isso para salvar a minha vida, para salvar esse mundo. E eu fico aqui, experimentei a salvação, eu preciso fazer algo. E o primeiro algo que ele fez não foi pegar o microfone e querer pregar para a multidão. Ele fez um propósito: eu não vou ficar um dia sem falar de Jesus para alguém. Ele era sapateiro, todo mundo que entrava ouvia falar de Jesus. Ele começou a evangelizar a cidade dele. A cidade inteira dele ele começou uma igreja, porque muitas pessoas começaram a ter a vida transformada pelo poder da palavra. Não era um monte de coisa, mas o que ele falava, as pessoas bebiam da palavra dele. Uma pessoa simples, não tinha curso teológico, começou com paixão, com fogo de querer falar: não, eu preciso fazer algo. As pessoas estão morrendo sem conhecer esse amor maravilhoso, que cura a lepra, que transforma a vida, que transforma a família. Eu preciso fazer algo. E ele começou, e numa das vezes, ele não deixou um dia, e numa das vezes, acho que era um sábado, um domingo, a sapataria não funcionou, ele estava dormindo, estava chovendo muito, e ele lembrou que aquele dia ele não tinha falado de Jesus. Ele falou: não posso, não, mas aquela coisa nossa, não, mas você está falando todo dia, amanhã você fala para 2 pessoas, não posso, com certeza tem alguém precisando. Isso daí era à noite, umas 11 horas da noite, 11h30, 11h30, uma chuva absurda, ele saiu com guarda-chuva, começou a andar na cidade, ele andou por volta de 3 quilômetros pela cidade, começou a andar, e ninguém, até que ele viu uma pessoa lá. Ele correu, fechou o guarda-chuva dele: senhor, posso entrar no guarda-chuva aí também? E tal. Mas o senhor tem guarda-chuva? Não, eu quero compartilhar algo. Ele assustou: não, só quero falar um negocinho. Queria falar que eu estava dormindo, mas eu levantei porque eu precisava vir falar aqui, que Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história. Eu não sei para onde o senhor está indo, o que o senhor está querendo fazer, mas eu quero falar que hoje Jesus quer mudar a tua história. Esse homem estava indo se suicidar.
Esse homem estava indo se suicidar. O homem soltou o guarda-chuva, abraçou ele. Mas de onde você é? O que você é? E não sei o que e tal. Foi uma história. Por causa de uma palavra, esse homem se transformou um pastor da igreja dele depois lá. Porque ele estava dormindo numa chuva. Você é doido? O que esse cara tem na cabeça? Ele tem algo, não só na cabeça, no coração. Essa história tem a ver comigo. Essa história de salvação começou lá na cruz. Mas eu sou responsável por dar continuidade. Porque hoje eu sou os pés de Jesus. Hoje eu sou as mãos. Hoje eu sou a boca. E cada vez que eu não assumo minha posição, é um Naamã que morre de lepra. É uma família que perde o seu marido. É uma família que se divorcia. São os filhos que se envolvem em droga, com sexualidade equivocada. São as pessoas cada vez mais se suicidando, sendo infeliz. É esse mundo podre na injustiça. Porque simplesmente os crentes preferem dormir enquanto chove. Amém ou misericórdia? Glória a Deus, porque Deus tem falado conosco, meu querido. Exemplo de Moisés, falando sobre falta de conhecimento. Nós precisamos saber que basta uma palavra, não precisa pregar. A história da mulher samaritana, uma história fantástica. A mulher conversa com Jesus. Isso daí se encontra em João 4. Uma mulher, uma vida, já estava no seu 6º relacionamento. Uma mulher que vazia. Ela estava no seu 6º relacionamento porque nada dava certo, porque ela não era feliz. Tentando encontrar satisfação nos relacionamentos. Estava tentando achar que, não, ó, esse homem vai resolver minha situação, aquele, não resolveu. O problema é o outro, não, Jesus quando ele fala de água que ia matar, ia dessedentar, Jesus está falando, você tem um vazio aí, você está precisando de uma água, porque o teu problema, você bebe dessa água, Jesus não está falando, você bebe desses relacionamentos, achando que vai satisfazer você está precisando de um relacionamento, de uma água diferente. Você está precisando de algo que vai mudar a tua história. Que você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai ter falta de relacionamento. Eu vou preencher essa água, esse Espírito vai preencher todas as tuas necessidades. E começa a falar, e ela tem um encontro e fala algo de ele tem um discernimento espiritual ali, revela algo para ela, ela fica assim impactada, e aquela palavra vai entrando, o poder da palavra, cheia do Espírito, e aquilo ela fica tonta. O texto fala que ela deixa o seu cântaro lá, ela foi buscar água, num horário que não era o horário, porque ela não queria encontrar ninguém, porque ela era rejeitada. Então, por ela ser rejeitada, ela era insegura, ela tinha medo de encontrar as outras pessoas, ela foi num horário de sol, ela foi no horário porque ela não queria encontrar as pessoas, então era uma pessoa insegura, era uma pessoa que tinha medo, porque era julgada, porque era na época, mulher samaritana e vadia, olha só, mas de repente esse encontro causou um impacto na vida dela, que o medo de encontrar pessoas, e o desespero da água, porque a água naquele momento era necessário, ela deixa a água, ela deixa o cântaro, e ela vai de encontro com as pessoas que julgava, ela vai de encontro com as pessoas que ela não queria encontrar, mas ela vai, sabe fazer o quê? Falar da experiência dela, ela vai testemunhar. Olha gente, pessoal, o pessoal acha que está estranho, o que é essa mulher falando com a gente? Não, eu acho que eu encontrei aquele que os profetas falaram, eu acho que eu conversei com o Messias, sabe por quê? Ela não começou a falar, não, sabe, você lembra que Isaías falou no texto tal, Isaías tal, os profetas, não, ela só falou, eu acho, porque ele falou tudo que ele falou um monte de coisa para mim, ela falou com tanta paixão, ela falou, é ele, que ela conseguiu despertar a cidade toda foi lá, o pessoal começou, mas será? Não vamos, ela começou a sair, gente, eu acho que encontrei o Messias, aquele que se enviado, porque o profeta lá, porque ele começou a falar coisa comigo, e mexeu comigo, e começou a falar, eu acho que é aquele e tal. Olha o texto,
João, capítulo 4, versículo 39 a 42, por favor, coloque aí. O encontro é o capítulo 4 inteiro. Muitos samaritanos daquela cidade, olha, poucos não foi para um, para dois, muita gente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho, por causa da seguinte palavra proferida, dada pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Que conteúdo teológico é esse? Que versículo é esse? Quanto tempo de seminário, quanto tempo de igreja ela teve? Quanto tempo de contato com Jesus? Foi um encontro suficiente para ela sair falando: eu encontrei, ele mudou, ele falou algo que mexeu comigo. Às vezes a gente vive na igreja e não tem coragem de falar assim: nossa, hoje o culto foi maravilhoso. A gente fala tanta coisa, como eu falo aqui muitas vezes, a gente fala sobre compartilhar. Eu sei que nem todo mundo, mas a gente tem dificuldade de compartilhar nas redes sociais. A gente compartilha tanta coisa, tem sempre os mesmos 9, os mesmos 10 que compartilha. Não compartilha, às vezes faz um stories. Então faz stories para tudo, vai lá, sai, vai para não sei aonde, faz stories no espelho, faz stories não sei aonde. Na igreja não faz. Pode fazer, não é toda hora, faz uma hora para nunca mais, coloca o celular e pronto, mas faz. Eu sei que tem gente que faz, mas daí não faz stories, mas não fala. Não, então não é para, eu estou falando que tem meios, tem que fazer e tem que falar, porque isso gera isso daí. Olha, a palavra foi maravilhosa, a igreja é maravilhosa, o culto é maravilhoso, porque lá está sendo transformador, renovador. É gostoso quando você vê pessoas que estão chegando novas, porque elas começam sendo impactadas. Agora às vezes a gente já, isso lá, eu lembro lá atrás, por isso que eu vou chegar num texto que eu quero aqui. Mas não precisamos ter bagagem teológica, é só compartilhar o testemunho. Aquilo tem mudado a minha vida, eu vi um testemunho fantástico, que eu vou chegar também. Não tem texto, não tem Bíblia, não que isso é o processo, depois a gente precisa ter base bíblica, ter conteúdo, mas não que isso seja, a gente precisa testemunhar, falar que Jesus muda a nossa história, porque senão a gente vai ficar, eu preciso, sabe quando que eu vou começar a falar? Quando eu fizer um curso teológico, quando eu conhecer a Bíblia, meu querido, eu já fiz curso teológico, já fiz um monte de curso, conheço a Bíblia e tenho dificuldade de evangelizar. O problema não é esse, o problema a gente tem que começar, sabe qual é o problema? A questão, eu vou pular aqui porque eu quero tentar, exemplo de Moisés falou da dificuldade de falar, e era desculpa. Exemplos dos discípulos, Mateus 10, 18 e 20, esse eu quero ler rapidinho. Mateus 10, 18 a 20, olha só que legal esse texto. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas, lembram? A maioria pescadores. A eles e aos gentios, vocês vão ser levados diante de muitas pessoas, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que promessa é essa? O que eu vou? Eu vou e vou falar. Eu sei que o Espírito vai me ajudar, vai falar, porque eu estou me dispondo, eu estou obedecendo o ID, eu quero ser uma testemunha, eu quero ser igual aquela menina, eu quero fazer a diferença na vida do meu tio, eu quero fazer a diferença na vida do meu amigo, na vida das pessoas, porque eu sei que uma palavra pode mudar a história deles. Nós vivemos em um mundo rodeados por Naamãs, pessoas precisando demais do nosso testemunho, da nossa palavra, mesmo que elas não percebam, mas nós sabemos de como elas precisam. Mas do que precisamos então para romper com tudo que nos impede no testemunho, de testemunhar, de falar do Evangelho para todos? Eu coloquei várias, mas eu vou colocar duas aqui, e essa é a principal. Primeiro, paixão. Tem faltado paixão para o povo de Deus, paixão. E eu coloquei essa palavra paixão, às vezes, nossa, paixão. Não, eu quero usar paixão, porque a paixão, ela faz algumas coisas.
paixão por Jesus, por sua missão, por vidas, etc. Paixão, eu quero dizer amor extravagante, amor entrega, amor que não se mede, aquele amor de adolescente, aquela paixão, aquele primeiro amor, aquela paixão de adolescente, que faz o tímido ter coragem de chegar na menina, que faz aquele menino que não tem coragem nem de, ele vai assim, mas quando ele está apaixonado, ele enfrenta, ele faz a menina deixar as amigas, que antigamente só ficava com as meninas, as amigas, mas porque ela se apaixona, ela deixa as amigas de lado só para ficar com o menino. A paixão que faz o menino começar a se importar com higiene. Olha só o que a paixão faz o menino começar a querer tomar banho. É um negócio, você tem noção do que a paixão faz? Faz o menino começar, é um negócio, mães e pais, o menino começou a querer cuidar um pouquinho mais, você fala assim, que está gostando de quem? O menino de repente começar a cuidar, é assim, porque, sabe, paixão, ela muda as pessoas, paixão ela faz as pessoas fazer coisas que elas não faziam, elas não tinham coragem. Paixão faz a pessoa vencer a timidez, paixão faz a pessoa vencer o medo. Eu lembro que eu era muito medroso na adolescência, eu era o filho mais novo, eu era muito protegido, eu era não sei o quê, eu era medroso mesmo. E eu lembro que daí quando eu comecei a querer namorar, né, aquelas coisinhas assim, e me interessei por uma menina, e daí a gente saiu da escola, eu fui levar, fiz a besteira de, acho que eu vou te acompanhar até a tua casa. Passei um medo, porque eu comecei a ir para um lugar, eu falei, meu Deus, onde que essa menina mora? E eu fiquei já indo, mas pensando, vou ter que voltar sozinho. E eu indo, eu conseguia nem prestar atenção, mas daí o que eu vou deixar? Porque eu preciso vencer isso daí, porque eu estava interessado. Você vence o medo, você está com medo, mas você faz. Ou você acha que eu falei assim, não, faz o seguinte, você vai porque eu estou com medo, não, eu perco a oportunidade. Não, você vence o medo. Dá para entender? Por que a gente não vence por Jesus? Porque falta paixão. A gente vence por namoradinho, por relacionamento. A gente vence por filhos, por esposa, por marido. A gente vence quando a gente ama, quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa. Mas por Jesus, a gente parece que, eu amo. Você ama como? A ponto do quê? Essa paixão que eu estou dizendo, esse amor extravagante, esse louco amor, esse amor que gera isso em nós, que deveria gerar para as coisas de Deus, é o que Jesus critica, faz uma crítica à carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 2 a 5, coloca aí. Era uma igreja com várias qualidades, porém faltava o principal, a ponto de Jesus falar que isso era pecado, que eles tinham que se arrepender, porque senão Jesus ia tirar a igreja deles. Então, poxa, se era uma igreja com tantas qualidades, uma só carência, uma só falta, ia fazer, se eles não se arrependessem, não voltassem para a prática desse amor, eles iam perder tudo aquilo, porque, meu querido, onde não há paixão, há rotina, há religiosidade, só faço porque é minha esposa, faço porque eu vou continuar sendo fiel, eu faço porque vou respeitar, eu vou na igreja porque eu sou uma pessoa boa. Jesus não quer que você seja pessoa boa. Jesus, a começar desde lá do Antigo Testamento, foi o primeiro mandamento e que continua no Novo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Isso é o primeiro mandamento lá no Novo, e no resumo, quando Jesus resume o mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é ser apaixonado, é colocar Deus acima de tudo, é você saber que o teu coração, a tua alma, o teu sentimento, a tua força. Não, a gente faz isso com menina, a gente faz isso com homem, a gente faz isso com profissão,
com finanças, com projetos aí, nossa, eu quero ser isso, eu vou, eu estudo 15 horas, eu faço isso, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. E Jesus é o quê? E Deus é o quê? Os planos dele para nós, os projetos dele para essa humanidade, que ele conta comigo e com você é o quê? Coloca aí Apocalipse 2, de 2 a 5. Jesus falando, conheço as suas obras, para uma igreja, o seu trabalho árduo, era uma igreja que trabalhava, a sua perseverança, eles perseveravam. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha, era uma igreja que tinha uma doutrina boa, e descobriu que eles eram impostores, era uma igreja com zelo. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento, era uma igreja que não era mimimi, que aguentava, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha quanto elogio. Era uma igreja top. Porém, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Vocês não têm mais paixão por mim. Vocês não têm mais paixão. Vocês estão fazendo isso por rotina. Vocês fazem porque vocês acostumaram. Vocês acostumaram de domingo colocar tal hora, é aquele compromisso. Vocês deixam de fazer isso, isso é uma religião social. Alguns têm uma, você tem essa religião, tua religião é essa, você faz isso. Mas está longe de me amar, de ser doido por mim, de ser apaixonado. Porque quem é apaixonado, ele não faz só isso por rotina, ele faz por prazer, ele faz porque ele sabe o quanto que eu amo e ele quer também fazer, ele vence os medos, ele vence a insegurança, ele vence tudo. Olha só, lembra-se de onde caiu, aonde que vocês perderam esse primeiro amor. Arrependa-se e pratique, volta a praticar as obras que praticava lá no princípio, quando você se converteu, quando você foi a primeira experiência que você teve. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vocês vão perder isso que vocês tanto zelam, porque é isso daí. Era uma igreja era um povo que zelava a igreja, porque eram fiéis. Jesus está falando, eu quero que vocês zelam a mim. Vocês têm que me amar mais do que tudo. Porque senão, eu vou pegar o que vocês zelam, vou tirar do lugar. Porque eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que sentir o coração de vocês batendo por mim. Eu tenho que sentir, igual o Marinho lá levando a menininha lá, coração disparado, meio de medo, meio de emoção, mas fazendo. Eu tenho que ver vocês o dia lá, enfrentando. Eu vou falar, hoje eu vou enfrentar. Vou lá. Então, sabe, eu queria falar com você. Eu sei que você tem vivido isso, eu queria compartilhar algo com você. Eu também, olha, eu tenho passado por tanta situação, mas olha, eu tenho encontrado ali, eu estou indo numa igreja que assim, isso tem sido uma bênção para mim. Você não quer começar a ir comigo? Tem sido tão bom. Se você quiser, vamos lá para ver e tal. Teu coração vai estar assim, ó. Você vai estar enfrentando, eu não sei como vai continuar essa conversa, eu não sei o que ela vai falar, como vai ser, mas eu vou estar fazendo. Jesus está falando assim, ó, isso é paixão, isso está enfrentando. Sabe por que você está fazendo? Porque esse amor, esse primeiro amor é aquele que nos leva a um envolvimento profundo. Você quer se envolver. Você não quer apenas só olhar, só participar. Você quer o amor, a paixão, você quer fazer parte daquilo. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que é apaixonada pela sua profissão, um bombeiro que é apaixonado pela sua profissão. Se você passa por um acidente, você que não é bombeiro, você às vezes pode até tentar ajudar, você vai ver, ou às vezes um bombeiro que é apaixonado por aquilo, ele vai, ele tenta. A gente vê histórias, bombeiro, policial passando, às vezes não está no horário de trabalho, mas porque ele é apaixonado por aquilo, ele vai, ele se envolve, ele entra, ele corre risco, ele faz, a paixão por aquilo que ele faz. Agora eu vou colocar
você está vendo uma casa pegando fogo, você está passando, você vai ficar, nossa, você pode ficar assim, assistindo, mas eu não tenho experiência, eu não tenho, vou ficar torcendo para que ninguém se machuque, torcendo para alguém chegar, mas de repente nessa casa tem a tua filha, tem alguém que você ama, você vai ficar como? Você vai ficar torcendo ou você vai lá? O amor te leva a se envolver. Tem alguém que o amor não te faz ficar na torcida, não faz ficar você assim, ai, tomara que alguém chegue para ir, tomara que alguém, não, você vai, quem é apaixonado vai. A igreja precisaria ser apaixonada por aquilo que Jesus é apaixonado. Jesus é apaixonado pelo seu reino, pelas pessoas, ele veio morrer para que todos pudessem ter a salvação. Fala que ele não fica feliz com a morte do ímpio. Ele está dando tempo para as pessoas se converterem, mas sabe o que acontece? Ele está dando tempo, mas a igreja não está fazendo nada. Porque a igreja está vendo as casas pegarem fogo, mas não são os nossos filhos. Às vezes, e ainda, mesmo quando são os nossos filhos, a gente está assim, puxa, alguém pode fazer, a igreja pode fazer alguma coisa, alguém pode fazer, porque eu não dou testemunho, eu não busco, eu não jejuo, eu não pago um preço, eu não busco em primeiro lugar, não faço nada. Eu passei a vida sem falar, olha, isso é errado, isso é pecado, esse é o caminho certo, ande por ele, Deus dá, eu sempre fui aquela de cima do muro, deixa, pode, não pode, vai levando, vamos aqui, tal. Hoje eu estou vendo minha casa pegar fogo, e eu estou assim, eu preciso falar, não, eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso me posicionar, eu preciso entrar, eu preciso fazer. Estou chegando ao fim. Tem muita gente que importa demais para o nosso Jesus dentro dessas tragédias. Deixa eu ver de novo. Tem muita gente que importa demais para o nosso Senhor Jesus dentro dessas tragédias. E Ele conta com o nosso amor por Ele, a ponto de nos envolver com o próximo. Deu para entender? Eu vou repetir de novo. Tem muita gente ao nosso redor que importa demais para o nosso Senhor Jesus, a ponto dele ter morrido por elas, ter dado o antídoto de tudo que eles, da lepra, de todos os problemas, tem a solução, que estão vivendo essas tragédias, que estão com as lepras, e Ele conta comigo e com você, Ele conta com o nosso amor por Ele, a ponto de nós não passarmos despercebido, a ponto de nos envolvermos com o próximo, porque se nós o amamos, nós vamos fazer isso. Eu quero dizer que, eu estou falando tudo me expondo aqui, nesse mesmo dia que nós estávamos passeando no hotel ali, eu sinceramente fui constrangido pelo meu pai, ele nem sabe disso, porque eu tenho tentado, mas eu tenho sido muito, eu a cada 5 oportunidades estou pegando 1, 2, isso me incomoda, Deus sabe, mas daí lá ele entregando o folheto lá, eu falei, cara, esse meu pai, onde ele chega ele faz festa, todo mundo sabe, teu pai é demais, eu não sei se um dia eu vou chegar lá, porque também é dom, é chamado, mas eu quero tentar melhorar. Mas daí eu fiquei lá no hotel orando, eu falei, não quero sair daqui sem ser usado por ti, eu não quero sair daqui sem ser essa menina, a serva de Naamã, me usa aqui para alguma situação, me usa, e eu ficava às vezes na piscina olhando para as pessoas assim, e nada, saía, olhava, ia lá no restaurante, ficava olhando, e nada, tudo que eu ia fazer, ficava olhando, e nada, e passando um monte de contrariedade, querendo brigar também, eu falei, puxa, eu não posso brigar aqui, porque se eu brigar, depois eu vou falar, não vai dar certo. Então, um monte de coisa assim, mas daí no último dia, na última refeição, no último almoço, eu vi uma menina servindo ali, desde a hora, eu comecei a olhar e algo chamou, eu senti Deus falando, vai ser com ela. Eu fiquei observando, ela ia, voltando, eu senti uma tristeza, uma apreensão muito grande, um semblante bem assim,
e Deus começou a ministrar, essa menina está muito abalada, está sofrendo, ela precisa de uma palavra. Tá, então isso eu já, mas que palavra, como? Não, ela sofreu uma perda, ela tá muito abalada, e ela está com medo do futuro, ela está muito preocupada com o futuro, tal. Chega nela, começa, e eu assim, eu terminei de comer, estava lá, estava na hora de ir embora já, meu Deus. Daí teve uma hora, porque lotado, o pessoal trabalhando, tudo. Tem uma hora que ela foi lá no fundo do restaurante, lá, olhei, não tinha ninguém. Olhei, falei, fui lá no fundo, lá. Daí no fundo cheguei, falei, olha, posso falar 2 minutinhos com você? Eu queria dar uma palavra da parte de Deus para você. Não sei o que você viveu, o que você passou, eu sei que você está muito abalada. Você está muito triste, você deve ter tido uma perda, algo que abalou a tua vida, e isso está te deixando muito segura. A menina já começou, já deixou a bandeja, que ela estava com bandeja, já segurou assim, já quase que eu fiquei até assim. E isso está te perturbando para o teu futuro, você está com medo, você está aqui toda com medo, e eu queria falar que tem alguém que mandou eu falar aqui, que ele está com você. Você conhece Jesus? Ela chorando já, assim, eu conheço, ele está com você, você não precisa ter medo. Você perdeu alguém? Ela falou, perdi minha mãe, agora há 3 meses. Eu falei, e saí do meu trabalho, estava 3 meses sem trabalhar, hoje é meu primeiro dia aqui nesse trabalho. Eu falei, então, Jesus está falando que Ele vai ter algo novo para você, Ele está segurando a tua mão, se apegue nele. Você vai a alguma igreja? Ela falou, já fui. Eu falei, volte, você conhece pessoas, se apegue a Ele. Ele vai te abençoar aqui, Ele vai abrir portas, Ele vai estar te ajudando, tal. A menina, nossa, ficou, é tudo que ela precisava. Já pensou se eu não faço isso? A pessoa lá, talvez, primeiro dia, talvez ela ia embora, ia falar assim, eu não vou voltar amanhã, porque acho que minha vida acabou. Não, tem alguém que está com você. Ele, a ponto, talvez ela tenha, lá antes de sair da casa, ai Senhor, se ela conhece, eu preciso de alguma palavra. A menina, eu tenho certeza que aquilo vai mudar a vida dela. Agora já pensou se eu não faço? Por medo, e sou pastor, mas tenho medo, tenho insegurança, mas se eu não vencer, já pensou isso daí pode mudar? Já pensou amanhã depois ela contando isso para uma amiga dela? Já pensou isso, ela levando isso para a igreja, ela se firmando, amanhã depois as famílias? A gente não tem noção, e é isso por último que eu quero falar. Outra coisa, a paixão, e por último, a consciência do impacto do resultado do seu sim. Se nós tivermos a consciência do impacto do resultado do seu sim, o impacto do sim da menina da história de Naamã, o resultado do impacto do sim da mulher samaritana, o impacto do resultado do sim de Moisés, o que causou esses impactos, o que tem causado os impactos do sim do pastor Mário, de cada pessoa que tem vencido as suas inseguranças, tem falado, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou tentar ser bênção, eu vou falar, eu vou assumir minha posição, de que eu tenho um Jesus que muda, que cura, que salva, que liberta, que transforma, eu conheço a solução, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, e só existe um, e que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre, amém, aleluia. Quero encerrar falando, hoje nós vivemos em um mundo rodeados por Naamãs com suas lepras, samaritanos com sua ignorância, e israelitas escravizados, mas não tem mais a menina, não tem mais a mulher samaritana, não tem mais Moisés. Hoje Deus conta comigo e com você, Ele espera que sejamos sal para essa terra e luz para esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Quero convidar o Ministério do Louvor aqui. Aleluia.